Então, em tese, o senhor já está cravando que Jesus vai voltar em 2033, pastor? No máximo. É isso aí. Pastor, a gente está em 2025, pastor. Graças a Deus. Quem suporta esse mundo mais uma vez? É isso mesmo que eu estou dizendo. As igrejas se transformaram em verdadeiros prostíbulos. Casa de vagabundagem. A igreja se transformou num território onde Satanás passeia por ela. Os pastores viraram verdadeiros bandidos engravatados, envergonhando o nome de Jesus Cristo, indo para a televisão distribuir conta corrente, Pix. Eu estou em meio a uma pregação e o Espírito Santo, que não mente nem se engana, disse, fala isso. E aí veio o primeiro palavrão. Peraí, pastor. O senhor está dizendo que o Espírito Santo de Deus te instruiu a falar um palavrão, pastor? Estou. Não assassinaram Jesus Cristo porque ele estava dando flores na esquina, não. Não assassinaram Jesus Cristo porque ele estava com a cara cheia de maconha como um hippie, dizendo paz e amor. Paz e amor, gente, essa nação tem que ser pisada. Essa aqui, eu amaldiçoo esta cidade do Rio de Janeiro. Desgraçados e malditos esses sodomitas. Eu amaldiçoo esta cidade do Rio de Janeiro. Desgraçados e malditos esses sodomitas. 28 de outubro, a polícia invadiu os complexos da Penha do Alemão e foram 122 pessoas mortas. Foi uma profecia que se cumpriu? Sim, mas ela não se cumpriu só aí, não. Eu não amaldiçoei só a cidade do Rio de Janeiro. Amaldiçoei se for consultar os acidentes e catástrofes e lugares pegando fogo, lugares explodindo. A partir dessa minha profecia, vão ver que a coisa é muito mais pesada. É que nem todos nós podemos acompanhar todas as coisas, obviamente. Eu, particularmente, nem assisto televisão. A profecia se cumpriu, mas não vai parar. Não vai parar. Os acidentes vão se multiplicar. As doenças, não se iludam, elas vão surgir doenças que o mundo vai gemer. Então, qual é o objetivo de Deus em relação a isso? Por que o senhor está profetizando? Por que ele está mandando o senhor fazer isso? Se realmente são resultados das profecias, onde isso vai parar e por que está acontecendo isso? Quando Jesus Cristo pisar no Monte das Oliveiras, até lá não para. Podem se preparar porque não para. Veja se é acaso, no Brasil não tinha furacão, no Brasil não tinha isso, no Brasil não tinha nada. E agora? Vai ver se eu não tenho uma profecia. Se preparem, brasileiros, porque o vosso chão vai rachar. Não tenho medo de doença, não tenho medo de enfermidade. E digo, não inventaram a arma para me matar. E digo, não inventaram cadeias para me segurar. Como os traficantes que ficaram insatisfeitos porque eu não fecho com traficante. Eu não fecho com miliciano. Eu não fecho com quem anda fora daquilo que eu ando. Eu não fecho. E traficante foi lá na porta e deram um tiro e tudo mais. Inclusive encostaram a arma no peito de um irmão, depois de já ter sido dado um tiro com aquela arma no chão, e a arma falhou. Esse é o meu Deus. A arma falhou e Deus já tinha falado com antecedência que ia fazer isso. O Detran sempre foi... Os fiscais do Detran, eu vou dizer o que eu penso deles, são os piores bandidos somados com o Ministério Público do Rio de Janeiro. Vocês não valem nada, vocês são lixo, vocês fedem. Que malditos e desgraçados, miseráveis e mulambeiros sejam esses fiscais do Detran. Que os fiscais do Detran sejam malditos, que eles sejam desgraçados. Setembro de 2023. Eu amaldiçoo a OAB. Ó Deus, que o prédio da OAB pegue fogo. Ó Deus, que o prédio da OAB pegue fogo. E que não sobre pedra sobre pedra. Em 27 de julho de 2024, o prédio da OAB em Brasília pega fogo. Foi uma profecia que se cumpriu?
Power Talks no ar, hein? Tô feliz, tô muito feliz de estar aqui hoje. É um desafio para mim, você vai saber exatamente por quê. Eu tô recebendo uma pessoa importante, uma pessoa relevante, uma pessoa que tem feito um barulho muito grande, e você vai saber por quê. Eu tenho certeza que você o conhece, mas eu o convidei para tentarmos conhecer um pouquinho mais a fundo. Estou falando do pastor Tupirani, da Hora Loures. Muito obrigado por aceitar meu convite. Bota Prazer o nosso. microfone um pouquinho mais perto aqui. Bom, eu começo dizendo que eu convidei ele gentilmente, através da Dayana, a filha e assessora. Ele se prontificou a estar aqui e ele topou falar de tudo, né? E se você o conhece, você sabe que realmente ele fala de tudo. Repito, é um desafio porque eu também quero entender um pouquinho, não a cabeça do pastor, mas os projetos, né, e como foi que o Senhor chegou até aqui. Eu começo mais uma vez te agradecendo e te perguntando por que que o senhor aceitou sentar aqui para conversar no Power Talks? Eu aceitei porque, primeiramente, veja, eu nunca vivi de mídia, nem, eu tenho interesse. Não. Nos últimos dias, Deus começou a mostrar um outro lado para o ministério. Eu tenho muitos convites de entrevista e a muitos eu estou dizendo não. Então, eu estou aqui porque senti de Deus que deveria estar aqui. Esse é o ponto-chave da questão. Observei os seus trabalhos lá nas postagens e vi que é um trabalho sério, não tem molecagem, é um negócio sério, você leva o que você faz a sério. Então esses fatores me trouxeram até aqui. Pô, e aí? A responsabilidade aumenta, né? É isso, pastor. Eu tô te consumindo há algum tempo, tá? Não apenas a questão dos memes, não apenas a questão de que viraliza, e viraliza mesmo, mas com todo respeito, eu li os seus 3 livros que já estão disponíveis, Meu Lar, Meu Campo de Guerra. Fiquei impressionado e tenho muitas dúvidas em relação a isso. E queria te pedir para a gente conversar de uma outra forma, de repente através do WhatsApp. Li o Judiciário da Lama à Podridão, também tem coisa ali que eu fiquei em dúvida, tem coisa ali que eu não concordo e quero que o senhor me tire algumas dúvidas. E li Sequestrado pela Democracia, e o senhor revelou que esses 3 trabalhos foram escritos naquela época de 2009, da tua primeira prisão, né? O que te fez escrever esses livros? Por que que o senhor escreveu? E por que que o senhor não escreveu outros livros, que eu sei que a sua história não parou em 2009, pelo contrário, né? O senhor já viveu muitas outras coisas, inclusive a segunda prisão. Está preparando um outro livro? Como é que está essa situação? Não, desde que eu escrevi o primeiro livro, e até anteriormente mesmo, eu nunca parei de escrever. Parece que Deus me chamou para escrever, além de pregar, além de compor, além de tocar. Eu faço várias coisas, mas todas elas foram pela graça de Deus, porque eu não tinha nenhuma capacidade para isso. Então, só que os escritos que eu tenho fora esses livros, eles estão no site restauração.net e ali eu tenho vários artigos, são assuntos focados, pontos específicos, não mais assim livro capítulo por capítulo, gráfica, porque isso sai, inclusive para mim, que não tenho um ministério rico, sai muito caro, é muito dispendioso. E E desculpa te interromper, os livros foram distribuídos gratuitamente. Pelo menos eu falei, Dayana, como é que eu faço para comprar? Não, não, nós não vendemos. Ela me mandou os 3 livros. Isso é algo que também não é tão comum, né? é mais um fato inédito. Veja, eu, Tupirari, eu não aceito pregar o evangelho por dinheiro. A igreja sobrevive de dinheiro? Sim. De oferta? Sim. A caixinha está lá no fundo da igreja, quem quiser põe lá a sua oferta. Mas eu não paro o meu culto para pedir dinheiro de ninguém. Quando alguém, pastor, eu quero contribuir, me dá um pix, eu falo, você tem igreja? Eu tenho igreja. Não, então dê o seu dinheiro lá na sua igreja. Não, pastor, não tem igreja, a minha igreja é o seu ministério, eu acompanho. Então tá aí o pix. Essa é a minha filosofia. É a mesma coisa, Inclusive, os livros não tenho pretensão de ficar rico vendendo livros. inclusive é uma das perguntas que eu quero fazer depois, mas eu quero começar diferente. Eu não, geralmente não uso papel, não uso notebook, nada, mas com ele eu abri uma exceção porque são muitas informações, eu não vou confiar na minha memória.
né? E eu queria começar falando exatamente sobre as profecias. O senhor tem uma veia profética e, pelo que eu tenho visto, é algo estarrecedor, né? Porque eu comecei falando anteriormente com o senhor que, como conhecedor da Bíblia, como teólogo, eu vejo que os profetas bíblicos não têm nada a ver com os profetas de hoje. Porque o profeta bíblico é aquele cara perseguido, é aquele cara que é jogado no fosso, é aquele cara que é aprisionado, é aquele cara que é degolado. E os profetas de hoje, entre aspas, é o cara que está ali no ar-condicionado falando: Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar. E ele vai te dar, mas antes você dá aqui para o ministério. Eu não quero criticar ninguém, eu não estou aqui para fazer isso, pelo contrário. Mas em alguns momentos eu sinto nojo de muita coisa que está acontecendo. Mas o senhor veio com uma pegada diferente. O senhor veio de uma forma um pouco assustadora até, principalmente pelo fato de usar uma expressão pouco comum, né? O senhor usa a expressão eu amaldiçoo. Ele começou falando assim: amaldiçoei e é maldito mesmo. E se as pessoas acompanharem, vai ver que está fazendo efeito o que eu falei. Está fazendo efeito e ponto final. Eu não escolho quem vou amaldiçoar, não. Eu recebo ordem para amaldiçoar. Quando eu amaldiçoo, é porque ele me mandou amaldiçoar. Isso aqui está numa das pregações do pastor Tupirani. O que o senhor quis dizer com isso aqui, meu amigo? Deus te dá uma ordem e você cumpre? É dessa forma? É exatamente isso. Explica pra gente como isso acontece. Deus só opera na terra através da sua igreja. É por isso que Apocalipse mostra a mulher vestida de sol com a lua debaixo dos seus pés. Tudo isso tem uma simbologia e a mulher representa a igreja. Então, Deus opera pelas mãos da igreja. Então, quando Deus quer realizar algo sobre a terra, ele convoca o seu povo, seja para abençoar, seja para pregar, seja para amaldiçoar. Apocalipse mostra a oração dos santos que é usada por Deus quando vai lançar um juízo sobre a terra. A oração dos santos. Então, eu não escolho, eu não premedito, eu chego ali no culto, às vezes até antes de começar o culto, e o Espírito de Deus fala: hoje vai ter maldição para tal setor, hoje vai ter maldição para tal pessoa, vai ter maldição para o Detran por causa disso e disso. E eu vou amaldiçoando e vou mencionando. Então essas maldições, elas se cumprem porque não é a minha vontade. O normal do homem é querer viver em paz e amor. Mas o que serve a Jesus Cristo não tem escolha. O livre-arbítrio pode funcionar para os outros, para mim não. O meu livre-arbítrio me diz que eu tenho que cegamente obedecer a esse Deus cuja voz eu aprendi a ouvir. Isso não é para qualquer um. Então as maldições são fundamentadas nisso, em ordens e não no meu querer. Tá. O senhor topa um desafio a gente lembrar de algumas profecias que teoricamente foram cumpridas? Topa esse exercício? Sim. Vamos lá? Pode ser. Então, vamos começar com uma de 2009, no livro Sequestrado pela Democracia, na página 75, o senhor falou: apenas quero deixar uma profecia. Tão indescritíveis que semelhantes horrores nem o Holocausto e nem o massacre dos ucranianos pela Rússia poderá comparar. Em 24 de fevereiro de 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia. O senhor crê que essa é uma das profecias que se cumpriu? Isso está dentro de um campo de ação. Embora a Rússia já massacrou a Ucrânia anteriormente,
essa guerra espiritual que está no ar, ela vai suceder. Isso é apenas sinais. Agora, o foco principal, conforme Zacarias capítulo 14, é Israel. Assim que Jerusalém estiver cercada dos exércitos, Jesus Cristo pisará no Monte das Oliveiras. Então, essa profecia do caos, ela ainda virá. Ela vem por pedacinhos, mas o pior desse caos anunciado aí ainda virá. O senhor falou de Israel e, inclusive, a sua segunda prisão tem uma relação direta com Israel. Mas em março de 2021 e fevereiro de 2022, o senhor foi preso preventivamente por disseminar, eu boto aspas porque não foi eu que falei, discurso de ódio pregando um massacre dos judeus. Em 7 de outubro de 2023, o Hamas invade Israel, mata pelo menos 1.665 judeus, né, e dando início à guerra da faixa de Gaza que está acontecendo até hoje. E o que o senhor tem a dizer a respeito disso? Eu quero apresentar diante de ti nesta hora, Deus, como quer que se chame, judeus, israelitas, nação de Israel, ou alguns que dão o título a eles de povo de Deus, descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu quero clamar, Deus. Eu quero dizer-te, ó Deus, julga-os, pisa-os, esmaga-os, Deus, como vermes. Abate, Deus, a sua arrogância e prepotência. Repousam, ó Deus, nos antigos pergaminhos como donos, mas não fazem parte deles, pois nem todo aquele que é de Israel é um verdadeiro israelita. Por isso, Deus, massacra-os, lança a tua espada sobre a terra, Deus. Esse fato do Hamas é parte da minha profecia. O pior dela, 100 vezes pior, ainda virá. Isso foi apenas parte, em que Israel será massacrado. Veja, a mídia, os inimigos, o pastor antissemita. Ora, se eu fosse antissemita, eu não poderia ser pastor. Já parte desse princípio. Não tem como. O pastor que discrimina. Não, se o pastor discriminar, ele não é pastor. O conceito de Cristo é levar uma verdade que machuca, mas não com discriminação. Ele disse para a mulher adúltera, vai e não peques mais. Ele poderia dizer, você é uma adúltera, vou acabar contigo. Então, esses conceitos de discriminação é porque as pessoas se sentem ofendidas com a verdade que estava lá escondidinha, mas eu fui lá e descobri ela e trouxe ela e não vou parar. Quem estiver se sentindo ofendido, que põe a viola no saco e vai dar o seu jeito. Porque enquanto Deus me sustentar, esse chicote vai estalar violentamente. Eu não sou um homem com objetivos comuns. Por quê? Porque eu não tenho objetivo. Eu apenas me obstinei a obedecer à voz sobrenatural que chega até mim. Então, quem estiver se sentindo ofendido, se existirem cadeias para me conter, arma para me matar, quadrilha para me deter, pode se levantar, que eu quero botar à prova se um exército consegue me deter. Isso aí é fato e estou anunciando isso aos 4 cantos do mundo. Então, todas essas armações, eu estou nem aí para elas e vou continuar anunciando. Agora, eu fui preso por quê? Porque fiz orações, ó Deus, massacra os judeus,
Mas por que eu fiz essa oração? Como um louco? Não, eu estava pregando, estava lendo um texto bíblico que fala dos projetos de Deus em massacrar os judeus. E o Espírito de Deus se moveu e me incluiu nesse clamor. E continuo clamando, não parou não, isso continua sendo clamado todos os dias até que eu veja o cumprimento. Então, eu não clamei isso porque eu quero ver isso, mas eu clamei isso porque quero ver o cumprimento da palavra que fala a respeito disso. E os judeus podem se preparar, eles não escaparão. A tecnologia deles não fará livrá-los do mal que está para vir, porque o inimigo de Israel se chama Jesus Cristo. Este é o inimigo de Israel. Eu fico até... É difícil falar qualquer coisa depois dessa palavra, mas assim, a gente partindo para a Bíblia, a gente vê que Israel é realmente um povo muito próximo de Deus e das coisas de Deus. Então falar eu não gosto de Israel é uma coisa, falar Deus tem alguma coisa para fazer com Israel é outra. Então assim, eu até vi algum vídeo que o senhor falou que até 2028 vai haver algo muito grande, muito forte em relação a Israel. Que base o senhor tem para falar isso e por que o senhor fala isso? E Deus falou com o senhor, ele tem um propósito em relação a isso. A gente vê a guerra de Gog e Magog, a gente vê os remanescentes, né? Que período apocalíptico o senhor acha que está acontecendo nesse momento? A igreja está vivendo o quê? É o pré-tribulacionismo, é o pós? O senhor entende em relação a isso? Sim. Como exegeta e como conhecedor da palavra, o que nós estamos vivendo no dia de hoje? Veja. E onde Israel está incluído? Sim, a Bíblia chama Israel, ou dizer de Gênesis a Apocalipse, de prevaricadores. Prevaricadores são aqueles que são chamados a uma missão e não os cumprem. Ezequiel diz que eles são um povo de dura cerviz, obstinado de coração. Isaías 48 vai falar horrores sobre os judeus. Vem Jesus, o enviado de Deus, para eles, e o que eles fazem? Diz a Bíblia que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. O que fizeram com Cristo foi porque não quiseram entregar o sacerdócio a Cristo. Na parábola mesmo diz, esse é o dono da vinha, vamos matá-lo. Porque não quiseram devolver o sacerdócio para Jesus Cristo reinar sobre eles. Então eles rejeitaram o reinado de Jesus Cristo. Sendo assim, só lhes resta inferno. Para mim, o pastor que diz que Israel, judeu, é povo santo, ele é cego. Ele nunca conheceu o profundo da teologia e se conheceu a teologia, nunca teve intimidade com Deus. Ele nunca ouviu Deus na intimidade. Porque as pessoas têm mania de sepultarem Deus dentro de um livro. Ele não está morto dentro de um livro. Ele é transcendental. Ele fala fora do livro, mas fala fora do livro para aqueles que andam com ele. A Bíblia diz, o segredo do Senhor é para aqueles que o buscam. A estes ele lhes fará saber o seu conserto. Então, hoje nós estamos vivendo um período em que o que esperamos na igreja? O arrebatamento. Veja, a Bíblia diz, e quando eu falo a Bíblia diz, eu quero dizer, não é a minha opinião, é o que eu posso provar pela Bíblia. Ela diz que o tempo dado à igreja para ficar sobre a terra são 2000 anos. A igreja foi fundada no ano 33, que tinha ali a ressurreição de Cristo e a descida do Espírito Santo, sem o qual a igreja não poderia ser formada. Se a igreja foi formada no ano 33, ela tem até 2033 para estar sobre a terra com seu testemunho. Fora isso, encerra-se a missão. O arrebatamento acontece. Quando o arrebatamento acontecer, aí virá a grande tribulação, que vai massacrar o mundo inteiro. E Israel estará sendo pisado nesta grande tribulação, com os exércitos cercando Jerusalém. Mas deixa eu ver se eu entendi. Então, pelos cálculos, com base na Bíblia, só acredito que 2033 é um ano limite. Limite. 2033 é ano limite. O arrebatamento é o período ante a vinda de Jesus. Então, em tese, você já está cravando que Jesus vai voltar em 2033, pastor? No máximo. É isso aí. Pastor, a gente está em 2025, pastor. Graças a Deus. Quem suporta esse mundo mais uma vez? É isso mesmo que eu estou dizendo. É isso mesmo que eu estou dizendo. E como cada um anda segundo a fé que alcançou, e fé individual,
Eu aposto a minha vida, ponho o peito agora num canhão, como até 2033, tudo isso que nós conhecemos de era de igreja será encerrado. Mas e a questão de Cronos e Kairos? Um ano para Deus é 1000 anos para Deus é um dia. Será que isso não conjecturando, não é uma palavra simbólica, né? O senhor está cravando mesmo, literalmente, pastor? Veja, esta simbologia bíblica, na qual eu sou exímio conhecedor de simbologia bíblica, você mencionou ela aí agora, justamente quando Jesus falou assim, olha, falaram para ele, Herodes quer te matar. Ele falou assim, vai lá e diz para aquela raposa, ou seja, aquele ladrão, que me convém andar hoje e amanhã. E no terceiro dia eu sou consumado. O hoje são 1000 anos. O amanhã, mais 1000, são 2000 anos. No terceiro dia eu sou consumado, significa que Jesus encerra a sua obra sobre o planeta Terra no terceiro dia, que é o terceiro milênio. Agora, quando ele pisar no Monte das Oliveiras para reinar de Israel. Não é reinar com os judeus. Isso é errado, né? Ele não vai reinar com os judeus, ele vai reinar com a igreja que retornará com ele. Os próprios judeus serão sujeitos, os que sobrarem, os adolescentes que sobrarem do massacre, estarão sujeitos à igreja que reinará. Tanto que ele disse para os apóstolos, vocês que deixaram tudo para me seguir, receberão 100 vezes mais neste mundo no porvir a vida eterna. E quando o Filho do Homem se assentar na restauração de todas as coisas, vocês se assentarão sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. É a igreja que vai reinar com Cristo. Ela é a mulher pisando na lua. A lua são todas as obras carnais e as obras do mal. E ela é revestida do sol. Então, essa é a realidade dos fatos. A gente está vivendo o que, então, em Mateus 24? É o princípio das dores, vamos dizer assim. Onde nós estamos na questão escatológica, na sua visão? Sim, na questão escatológica nós estamos vivendo o que eu sou enviado. O ministério de Elias, que é o ministério da restauração. Eu sou o homem que anuncia a proximidade de Jesus Cristo. Nenhum outro tem coragem de apontar anos tão próximos como eu faço. Antes de mim ninguém fez e depois ninguém fará. E o senhor acredita que em 7 anos o senhor consegue levar essa mensagem para o mundo inteiro, pastor? 7 anos. 7 anos ela já passou, já está no mundo inteiro. Outra coisa, esse conceito de que o evangelho será pregado ao mundo inteiro, está errado. É mesmo, pastor? Está completamente errado. Aprendi errado, pastor? Aprendeu errado, não só você, toda a cristandade. Em Mateus capítulo 24, Jesus vem mencionando coisas e de repente tem uma transição ali que ele diz assim, e então o evangelho do reino será pregado a toda a criatura. Esse e então, ele já mencionou anteriormente o implante do milênio. Então é só no milênio que o evangelho do reino será pregado a toda a criatura. O evangelho ser pregado no mundo inteiro hoje é impossível. Impossível. Sem contar que os pastores que estavam lá em cima despencaram. As igrejas se transformaram em verdadeiros prostíbulos. Casa de vagabundagem. A igreja se transformou num território onde Satanás passeia por ela. Os pastores viraram verdadeiros bandidos engravatados, envergonhando o nome de Jesus Cristo, indo para a televisão, distribuir conta corrente, Pix, pedindo dinheiro como se Jesus Cristo fosse um mendigo que estivesse precisando de dinheiro de qualquer um, e ainda se orgulham dizendo, olha, eu recebi tantos R$1000 de uma pessoa que nem é da fé cristã, recebi, um católico me enviou tantos R$1000, por favor, vamos parar com isso. Que negócio é esse? Um Cristo mendigo que precisa de alguém para dar Pix para ele? Não, essa não é a realidade. Então as igrejas nunca mais crescerão e alcançarão o mundo. Esquece. Quando a Bíblia diz em Mateus 24, e o evangelho do reino será pregado a toda criatura, ali já está implantado o milênio. Só que, com respeito aos exegetas, mas eu não sou apenas um exegeta, eu recebo a revelação de Deus. Ah, por quê? Você está se achando melhor que os outros para receber a revelação de Deus? Estou. Vou dizer por que eu sou o melhor. Eu sou o melhor porque na minha juventude, na minha adolescência, na minha juventude, enquanto muitos estavam desfilando nos prostíbulos, eu estava comendo Bíblia. Enquanto muitos estavam na samba, na praia, no futebol, cantando as garotinhas e as menininhas por aí, eu estava comendo Bíblia. Então eu sou o melhor.
Enquanto muitos estavam passeando, curtindo a sua vida nas MPB, nos shows populares, curtindo o seu rock, deixando o culto da igreja, deixando a escola dominical, deixando o evangelismo para curtir a sua vida. Não, porque eu sou jovem, deixa esse negócio de pregar para os velhos. Quando eu tiver velho, eu vou pregar também. Enquanto eles faziam isso, eu estava negando a minha juventude em cima de uma Bíblia. Eu estava negando, eu estava com as minhas dificuldades. Eu era criticado pelos meus irmãos. Vamos lá jogar uma bola? Não. Tô lendo aqui. Que isso, cara? Um sol desse? Por favor. Então eu sou o melhor que Jesus Cristo tem na terra, porque eu renunciei à minha juventude. Eu não conheço um quarto de motel com uma prostituta. Isso não conhece. Pode vasculhar todos os hotéis da cidade, meu nome não está escrito em nenhum teto. Eu sou o melhor que Jesus Cristo tem. E por isso eu recebi o chamado para ser Elias, o último que anuncia a sua vinda. Meu Deus! E aí? Tu pensa que acabou? Não acabou, não. É isso. Esse aqui é o pastor Tupirani da Hora Loures. Em agosto de 2021, o senhor falou algo que ficou marcado. E eu tenho certeza que muita gente odiou por causa disso aqui. Olha o que ele falou. Abre aspas, ele falou, presidente Jair Messias Bolsonaro, se tu deixar essa Rede Globo no ar, tu sairás dele, ou tu não escaparás. Foste posto aí para uma hora específica. Ai de ti se não tirares a Rede Globo do ar. O nome dele será arriscado, será uma vergonha, toda a família dele será dissipada. Ai de ti. Presidente Jair Messias Bolsonaro, o povo clama, e tu foste levantado para uma hora muito especial. Se tu deixares essa Rede Globo no ar, tu sairás dele. Tu não escaparás. Tu não escaparás. Ou tu acha que um católico como tu chegaria no poder com a aclamação de um povo, sem a graça de Deus sobre ele? Primeiro, tu não estás nem no caminho da salvação, porque tu és católico, e católico não é salvo. Tu foste posto aí para uma hora específica. Ai de ti, presidente! Ai de ti, se tu não tirares a Rede Globo do ar. Ai de ti! Está dado o recado para ele. É com ele. Ai dele. O nome dele será riscado, será uma vergonha. Toda a família dele vai ser dissipada, vai ser transformada em nada. Ai de ti! Junho de 2023, Jair Bolsonaro se tornou inelegível. Lembrando que essa é o principal castigo para um político, né? Principalmente Bolsonaro é político há 30 anos e hoje está inelegível. Dia 22 de novembro, ele foi preso por ordem de Alexandre de Moraes. 6h43 pelo horário de Brasília. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso na manhã deste sábado, por volta das 6 horas da manhã. E não fosse só isso, em dia 26 de novembro, o filho que fugiu para os Estados Unidos, ele se tornou réu pelo crime de coação e muitos outros problemas que acontecem com a família dele. Eu te pergunto, essa aqui é uma profecia do pastor Tupirani que se cumpriu? Sem dúvida. Que não foi a minha vontade. Quem é Jair Messias Bolsonaro? Não tenho a mínima ideia quem seja ele. Aliás, diga-se de passagem que eu não tenho respeito por nenhum político. Eu abomino político. Eu acho que na nação brasileira não tem piores ladrões do que os políticos. Eu tenho nojo dessa classe. Quem é Messias Bolsonaro? Nem me interessa se ele é vivo ou se ele é morto. Mas como eu falei, quando meu Deus manda, eu sou o homem que na terra tem coragem para obedecê-lo. Não me interessam se vem cadeias, processos, algemas, isso não me interessa. Me interessa que eu quero deitar sabendo que eu obedeci o meu Deus. Veja, nós mandamos, houve profecias para dar orientações ao ex-presidente no meu ministério, e nós fizemos chegar a ele coisas gloriosas. E ao invés dele se curvar, e vamos falar bem claro, se curvar aos meus pés, porque todo sacerdote é maior do que qualquer homem na nação,
Ao invés dele se curvar, ele começou a pegar as minhas frases e repetir nas mídias. Não, porque o país é laico, mas eu sou cristão. Essa frase é minha. Eu criei essa frase, que o país é laico, mas eu sou cristão. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu não obedeço leis de homens. Eu vou continuar obedecendo o cristianismo. O país é laico, mas eu sou cristão. E eu morro como cristão. Não me interessa a laicidade do país. Isso chegou ao filho dele, o Flávio, chegou a ele, chegou à família toda. E Deus deu a direção, Deus deu a orientação. Eles não vieram. Porque quem é que quer saber de subir numa igrejinha do morro? Se eu tivesse numa igreja lá da Barra, estava lotado e transbordante. Mas só que quando Deus me mandou fundar a igreja, já disse assim, ó, funda a minha igreja no alto do morro, no lugar de difícil acesso, que eu tenho uma seleção para realizar. E essa seleção vai começar pela dificuldade de se chegar nesse lugar. E eu obedeci, é no alto do morro e ponto final. E as pessoas dizem, vai abrir em tal lugar, não vou abrir em lugar nenhum, que eu não posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Quem quiser, vem aqui. E quem tiver a chance de ver pela internet, que veja. Cada um siga a direção que Deus der. Então, o ex-presidente, ele deveria ter vindo lá no meu ministério, porque tinha orientação para ele, tinha direção para ele. O único homem que pode aconselhar um presidente nessa nação sou eu. O resto é canalha, é patife. E outra coisa, eu não aconselho gente que tem nome na mídia, porque eu preciso da sombra do nome deles, não, que o meu nome nos céus é muito maior. Deus já me comparou a Daniel. O anjo desceu e virou para mim e disse, você é um homem muito amado. Eu falei, caramba, isso foi dito para Daniel. Eu não preciso de sombra do nome desses homens, não. O nome deles para mim é uma abominação. Mas Deus deu a direção e era para ele empreender todos os seus esforços e cobrar duramente da Rede Globo. E seguir direções que não levariam ele ao caos que ele hoje está vivendo e à destruição que a família dele hoje está dissipada. Isso foi porque ele não quis ouvir o que foi dito para ele. E tem mais. O preço dele vai ser tão grande, nunca mais, escuta, presidente, nunca mais tu terás a tua família à roda da tua mesa. Assim diz o Todo-Poderoso. Meu Deus. E aí, pastor Alex? O clima pesou aqui, pastor Alex. A gente fica... A gente fica sem palavras. E quando a gente fica sem palavras, o melhor é Deus falar. Se Deus está falando através da tua boca, pastor, quem sou eu para dizer qualquer coisa? Só vamos tentar continuar. Agosto de 2021. Essa aqui, eu amaldiçoo esta cidade do Rio de Janeiro. Desgraçados e malditos esses sodomitas, que o poder público enlouqueça, que as pragas e a peste e a morte venham sobre a cidade do Rio de Janeiro. Eu amaldiçoo essa cidade. Eu amaldiçoo esta cidade do Rio de Janeiro. Desgraçados e malditos esses sodomitas. O poder público do estado do Rio de Janeiro. Eu amaldiçoo, desgraçados que são. Sistema judiciário, malditos sejam. Que as pragas, as pestes e a morte venha sobre a cidade do Rio de Janeiro, como a chuva temporã que rega a terra. Que os hospitais enlouqueçam, que o poder público enlouqueça, que a república caia. Eu amaldiçoo esta cidade em nome do Cristo Todo-Poderoso. Malditos sejam! Em 28 de outubro, a polícia invadiu os complexos da Penha do Alemão e foram 122 pessoas mortas na operação mais letal das forças policiais brasileiras. O governo do Rio de Janeiro informou que subiu para 121 o número de mortes registradas durante uma ação policial contra o Comando Vermelho. Agora, esta já é a operação mais letal da história do país, superando o massacre do Carandiru em São Paulo em 1992. Foi uma profecia que se cumpriu? Sim, mas ela não se cumpriu só aí, não. Tem outras paralelas, aí ficou uma parte dela. Tem outras paralelas. Eu amaldiçoei também as estradas para que se multiplicassem os acidentes. E logo em seguida, os acidentes nas estradas bateram recordes. Caminhões virando do nada.
acidentes inexplicáveis, coisas explodindo em todas as rodovias do Brasil, todas elas. E por que essa maldição? Aí aparecem os loucos. Não, Deus quer abençoar. Meu amigo, se o teu Deus quer abençoar, é um problema teu com ele. O meu me mandou amaldiçoar. Uma cidade onde, se você pensar diferente, você é homofóbico. Você perdeu o direito do teu livre-arbítrio, o teu direito de opinião. Leis em um congresso onde todo mundo é obrigado a pensar do mesmo jeito, a falar da mesma maneira. Se Thomas Edison pensasse que nem eu, não existiria a lâmpada, nem o telégrafo. Se Benjamin Franklin pensasse como você, não existiria o para-raio. Se Alexandre Graham Bell tivesse que pensar que nem a minha esposa, não existiria o telefone. A evolução de uma sociedade, ela acontece quando pessoas pensam diferente, quando elas conseguem escapar da caixa. E eu, com Jesus Cristo e o Espírito Santo, eu nem tenho mais lembrança da caixa. Eu só obedeço. E acabou a história. Então a maldição é consequência de como os políticos brasileiros, me permita aqui, os bandidos brasileiros, porque para mim, político é bandido. As pessoas dizem, mas o pastor ali vai se candidatar. Quando ele se candidatar, ele deixa de ser pastor e passa a ser bandido. É assim que eu penso. E o fim de todo homem de Deus é onde? É na política. Lá ele se desgraça. Lá ele se acaba. Então, eu não amaldiçoei só a cidade do Rio de Janeiro. Amaldiçoei, se for consultar os acidentes e catástrofes e lugares pegando fogo, lugares explodindo a partir dessa minha profecia, vão ver que a coisa é muito mais pesada. Atenção, porque a explosão parou São Paulo, hein? Um morto, dezenas de feridos e mais de 20 casas interditadas. Várias equipes do SBT acompanham tudo desde os primeiros momentos dessa tragédia. Coloca as imagens na tela para mim, por gentileza, porque foram momentos realmente terríveis. São imagens impressionantes. Quem é que está lá no local agora nesse exato momento? É que nem todos nós podemos acompanhar todas as coisas, obviamente. Eu, particularmente, nem assisto televisão. Eu não assisto televisão aberta. Eu só assisto as televisões stream, que eu procuro o programa que eu quero assistir e ali eu vejo. Então, a profecia se cumpriu, mas não vai parar. Não vai parar. Os acidentes vão se multiplicar, as doenças, não se iludam, elas vão surgir doenças que o mundo vai gemer. Infelizmente, porque ninguém se alegra com o sofrimento dos outros, mas entretanto me alegro com a palavra de Deus, podem se preparar. Que vai ter muitos viúvos, muitas viúvas, muitos órfãos, muitas crianças sem pai. Pode se preparar, quem está falando isso sou eu, o último Elias. Eu não falo por dinheiro, nem as minhas profecias me geram renda, não. E eu não preciso, porque embora eu não seja rico, o meu carro seja 2013. Esse é o meu carro, um carro 2013, nós estamos aqui em 2025. O meu carro é 2013. Mas até aqui me ajuda o Senhor. E eu não vou ficar distribuindo Pix para lugar nenhum, nem pedindo dinheiro para ninguém, porque Deus tem posto pão à minha mesa com fartura. Então, o que eu falo não é para me engrandecer, não, mas é para obedecer àquele que me chamou. E, como eu já disse para ele, repetindo o que Paulo disse, viver é Cristo e morrer é lucro. Conta comigo. Pastor, eu tenho uma missão, o senhor tem um ministério, o senhor é obediente à voz de Deus. Inclusive, foi questionado uma vez a respeito de como o senhor fala. O senhor disse, foi Deus que me direcionou para falar assim. Sim. Em relação a esse tipo de situação, esse tipo de maldição, qual é o objetivo? O que Deus quer mostrar ao povo e onde isso vai terminar? Porque, assim, é assustador. Uma morte numa família é muito triste. Sim. Então, qual é o objetivo de Deus em relação a isso? Por que o senhor está profetizando? Por que ele está mandando o senhor fazer isso? Se realmente são resultados das profecias, onde isso vai parar e por que está acontecendo isso? Bom, adiantar logo no ponto final. Só vai parar quando Jesus Cristo pisar no Monte das Oliveiras. Até lá, não para. Podem se preparar porque não para. Tá? Então, veja, quando Israel transgredia, que o ministério dos profetas está entre Israel transgredia,
os profetas vinham com chicote, Deus trazia maldição, tentando levá-los ao arrependimento. Isso é redundante e padrão. Hoje a história continua a mesma. Até João Batista, que encerra o tempo da lei, houve palavra para Israel, mas para os gentios não vai ser levantado nenhum judeu. Ninguém do ministério da lei. Tinha que ser levantado um gentio, e esse sou eu. Então, a palavra é muito clara. Se não se arrependerem, vão colher os frutos da maldição. E tem mais, não é acaso não. Veja se é acaso. No Brasil não tinha furacão, no Brasil não tinha isso, no Brasil não tinha nada. E agora? Vai ver se eu não tenho uma profecia. Se preparem, brasileiros, porque o vosso chão vai rachar. Tornado devasta a cidade no Paraná e causa destruição total. Por volta das 17h40 da sexta-feira, 7 de novembro de 2025, um tornado poderoso atingiu o município de Rio Bonito do Iguaçu, no centro-sul do Paraná. O fenômeno, classificado como categoria F2, com ventos que podem ter superado 250 km por hora, destruiu quase toda a cidade em poucos minutos. Uma moradora se desesperou ao chegar em casa e encontrar apenas os escombros. Ao lado da filha, as duas gritaram e choraram em desespero, sem acreditar no que viam. Cuidado dos fios, Cristina! Cuidado dos fios, Cristina! Meu Deus! Meu Deus do céu! A minha casa! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Não! Vê se não tem essa profecia. Vê se lá no Nordeste não rachou. Vê se em outros lugares do interior não rachou. Vê se os terremotos não começaram a atingir o Brasil com rotina. E este mal só vai parar quando Jesus Cristo pisar no Monte das Oliveiras. Até lá, tá andando fora da linha? Pode se preparar. Vamos tentar continuar. E o senhor não para, né, pastor? O senhor falou aqui uma situação que muita gente gostou e tem uma galera que até... Cara, faz uma pesquisazinha básica, vai no TikTok ou no Kawaii ou no Instagram e bota lá, Pastor Tupirani. Tu vai ver uma enxurrada de contas que não são deles. Perdi o domínio do meu próprio nome. Exatamente. Perdi o domínio do Ele meu próprio tem, nome. na verdade, oficial, né? Um só, né, Dayana? Que é no Instagram, que tá bombando, por sinal, mais de 23 mil. Em 30 dias... 5 milhões de acessos mais de 5 em 30 milhões dias. em 30 dias. Não é natural, não é normal. E o senhor crê que isso é o Espírito impulsionando para que todo mundo veja? Exatamente. Isso é para que as pessoas vejam o que eu estou falando. Porque, veja, não vou entrar em detalhe de algumas profecias e simbologias, mas se eu só escuto falar que aquela cor é cinza, aquela cor é cinza, e não aparece ninguém para dizer assim, ei, aquilo ali não é cinza não, aquilo ali é um grafite, não sei o quê. Se eu ouço sempre a mesma coisa, eu vou sempre achar a mesma coisa. É necessário que alguém fale alguma coisa diferente. É necessário que alguém tenha coragem de permitir o cérebro humano o seu livre-arbítrio para pensar em duas vertentes diferentes. Diante de nós sempre tem que existir dois caminhos para que eu tome a minha decisão. Eu sou o segundo caminho para que as pessoas acordem. Fora de mim, todos os pastores falam a mesma linguagem. Fora de mim, todos os profetas profetizam as mesmas coisas. Fora de mim, todas as igrejas são iguais. Eu não, eu sou diferente. Eu não estou nem aí para o dinheiro. Eu não estou nem aí para as doenças. Se o médico disser para mim, olha, você está com câncer, você tem 3 meses, eu vou dizer assim, doutor, então anota aí que daqui a 3 meses eu trago um bolo para nós celebrarmos, para o senhor ver quem é o Deus vivo que eu sirvo. Não tenho medo de doença, não tenho medo de enfermidade. E digo,
não inventaram a arma para me matar. E digo, não inventaram cadeias para me segurar. Isso não existe. A missão que Deus tem comigo, eu não posso ficar detido dentro de uma cadeia. Se eu ficar detido dentro de uma cadeia, não há Deus no mundo, não há Deus na terra. E eu não vim para fazer amigos. Eu não sou amigo de ninguém. Eu vim para fazer discípulos. Eu tenho uma família porque a minha família são os meus discípulos. Se eles não fossem meus discípulos, não seriam nada meu. Porque o meu Jesus disse, a minha família são os que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Comigo não tem conversa. Eu sirvo um Deus que as pessoas estão tateando e para mim ele é ponto final. Eu ando com ele, ele anda comigo, ele senta na mesa comigo, eu como com ele. Eu sei o Deus que eu sirvo, não é fábula. E eu não confesso esse Deus para na hora da dificuldade me esconder debaixo da cama, não. Eu confesso esse Deus para na hora da dificuldade colocar o meu Deus à prova. Como os traficantes que ficaram insatisfeitos, porque eu não fecho com traficante. Eu não fecho com miliciano. Eu não fecho com quem anda fora daquilo que eu ando. Eu não fecho. E traficante foi lá na porta e deram um tiro e tudo mais. Inclusive encostaram a arma no peito de um irmão, depois de já ter sido dado um tiro com aquela arma no chão, e a arma falhou. Esse é o meu Deus. A arma falhou e Deus já tinha falado com antecedência que ia fazer isso. Eu não ando pelo que será o futuro, não. Eu ando sabendo que será o futuro, porque o meu Deus tem falado comigo. E eu não tenho amizade com quem anda errado. Os meus amigos têm que ser os meus discípulos. Senão não tem negócio. Cada um toma o seu rumo, cada um segue o seu caminho. E eles suportam isso, pastor? Porque em 2009 o senhor foi preso com um discípulo também. Talvez essa forma do senhor de ser direcionado e direcionar palavras, será que não confunde os discípulos? Em 2009, alguém foi preso com o senhor. Em 2021 foi a tua segunda prisão. Em 2009 tu ficou 18 dias. 2021, 2 anos e 8 meses. Sim. De uma condenação de 18 anos. É até um mistério. Como é que alguém condenado em 18 anos fica 2 anos e 8 meses? Fica 2 anos e 8 meses trabalhando. Muito. E por sinal o senhor era muito respeitado lá dentro, né? Sem dúvida, muito respeitado. Agora, eu tive a impressão de tanto que eu trabalhei espiritualmente e para Deus naquele presídio, me deu a impressão que todos os anos de ministério eu nunca trabalhei tanto. Como eu digo sempre, né? Prenderam um homem por causa da sua ideologia, mas deixaram ele armado com caneta e papel. Como é que prende um homem pelo que ele fala, mas dentro do presídio ele tem caneta e papel? Qual é a minha arma? A minha arma é caneta e papel. O senhor fala, sou marreto judiciário, mas teu advogado é bom pra caramba, né, pastor? Hein? Quero conhecer esse cara, eu sou advogado e que mistério é esse? 18 anos de prisão, ficou 2 anos e 8 meses, saiu e tá aí. E assim, e não te calaram. Mas assim, a pergunta que eu te fiz, eu queria que o senhor respondesse. Os teus discípulos entendem bem a tua mensagem, sabem como lidar, principalmente com a sociedade? Sim. Veja, é claro que eles entendem. Por quê? Porque na minha igreja, o pessoal convive normalmente. Eles vão no mercado, eles têm uma vida normal. E você não vê um membro da minha igreja batendo em ninguém, discriminando ninguém, empurrando ninguém, afrontando ninguém. São pessoas normais na sociedade. Então eles entendem bem o contexto das coisas que eu estou falando. Senão seria uma loucura. Membro da geração Jesus Cristo fez isso, membro da geração Jesus Cristo fez aquilo. Não, isso não acontece. Por quê? Porque eles estão compreendendo o contexto que eu estou falando. Agora, vem o Ministério Público do Rio de Janeiro, que para mim é outra classe de bandidos da pior espécie. Meu Deus! Ou gente para distorcer palavras como esse Ministério Público do Rio de Janeiro. Inclusive, todas as outras federações criticam o Judiciário do Rio de Janeiro, dizendo que é o pior. Então, aí eles pegam um texto fora do seu contexto e usam como pretexto. Aí parece que eu estou dizendo, matem todo mundo, exterminem os homossexuais, crucifiquem os negros. Aí teve um processo agora recentemente que um membro da igreja foi lá responder. Quando o delegado perguntou, mas essa frase aqui, ele falou assim, peraí, doutor,
Essa pregação tem 1 hora. O senhor vem me perguntar de uma frase? Aí o delegado falou, não, é verdade, é verdade. Aí deixou de lado, aí acabou o processo. Mas tirar texto do seu contexto é muito fácil. Aí vai fazer de mim um gay, um marginal, uma prostituta, vai fazer o que quiser. Contexto fora do seu contexto. Pega as minhas mensagens por inteiro, do começo da pregação até o fim. Ninguém pega um livro para ler no meio e dizer, esse livro diz isso. Não, você tem que ler do princípio ao fim. O contexto é uma metralhadora. Março de 2024. Já vi pessoas serem reprovadas 15 vezes. Que Deus coloque palavras de maldição nos seus lábios. Maldito Detran. Malditos e desgraçados e miseráveis sejam esses fiscais do Detran. Que esse sistema do Detran seja amaldiçoado. Que esse sistema imploda. Que esse sistema entre em colapso. Maldito seja o Detran. Que malditos e desgraçados, miseráveis e mulambengos sejam esses fiscais do Detran. Apresenta o teu clamor, começa a clamar. Que os fiscais do Detran sejam malditos, que eles sejam desgraçados, que esse sistema do Detran seja pisado, amaldiçoado. Em 1º de dezembro, as aulas teóricas e práticas obrigatórias em autoescola deixaram de ser obrigatórias e especialistas afirmam que vai haver um colapso através do aumento de demanda e de reprovações. Conselho Nacional de Trânsito aprovou uma resolução que altera o processo para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. A principal mudança é o fim da exigência de aulas em autoescolas, que vão deixar de ser obrigatórias assim que a norma for publicada no Diário Oficial da União. Mais uma profecia que se cumpriu, pastor? Se Jesus falou, ela se cumpre. Simples se assim. for o meu pensamento, não dá em nada, é só um palhaço latindo. Mas se é o meu Deus falando... É isso que a Bíblia diz, né? Se o profeta falar e se cumprir, entende? Se não se cumprir, seja anátema. Exatamente. Então, veja, o Detran é uma vergonha. Quando você vai fazer tirar uma carteira, eu tirei a de carro, anos depois fui tirar de moto, com 40 anos de idade, e você já entra e o camarada dizendo assim, aí, vai dar quanto? Vai dar quanto? O camarada paga uma fortuna de autoescola, sai da casa dele todo dia, paga a condução, uma série de fatores, para depois chegar ali, vai dar quanto? Eu vi pessoas serem reprovadas, porque o camarada foi fazer o teste de carro, entrou na rua normalmente, o fiscal disse assim, não, você está reprovado. Ué, por quê? Gente conhecido meu íntimo. Não, porque você passou ali em tal lugar. E a pessoa disse, ué, por quê que não podia passar ali? Por quê? Não tem placa, não tem marcação de estrada, não tem nada, é uma rua comum. Não, está reprovado. E vai reclamar a quem? O Detran sempre foi... Os fiscais do Detran, eu vou dizer o que eu penso deles, são os piores bandidos somados com o Ministério Público do Rio de Janeiro. Vocês não valem nada, vocês são lixo, vocês fedem. Não quer saber a condição da pessoa, o quanto a pessoa necessita, às vezes, de uma CNH para sustentar o pão de cada dia, levar pão para os seus filhos. Isso é uma raça maldita. Se alguém não se ira com isso, por favor, não atrapalhe o meu caminho, me deixe me irar. Eu sinto que eu estou vivo me irando contra essas injustiças todas. O Detran é um palco da bandidagem classificada. E outros detalhes. Você sabia que para trabalhar no Detran, para chegar a um terminal de computador, tem que pagar? Porque ali no terminal de computador, sobretudo em especial na época das vistorias, dava para se fazer várias tramóias, se arrecadar vários dinheiros. Então, para chegar o diretor do Detran, aí ó, cara limpa, o diretor do Detran, ele cobrava R$200 por cada funcionário para chegar ao terminal. Se não pagasse por dia, todo dia para chegar no terminal tinha que pagar R$200, senão não chegava no terminal. Essa nação não é séria, o Brasil não é um país sério. O Brasil é governado por gente da pior espécie. Um bando de bandidos fazendo quadrilha lá no Congresso Nacional, criando leis a seu bel prazer. Se o camarada é espírita, ele vai lá e cria lei para amparar o espiritismo. E o resto da população? Se o camarada é homossexual, ele vai lá e cria lei para amparar o homossexualismo. E o resto da população?
Se o camarada é um pedófilo, ele vai lá querer criar lei para dizer que esse é um amor normal. Ora, como é que nós podemos considerar o Brasil um país sério? Todo mundo fala de uma Constituição, mas não vejo ninguém seguir, porque a Constituição supostamente é para todos. Não é para um grupo isolado. Então eu não considero o Brasil um país sério. Mas tem uma galera que trabalha para tentar amenizar isso, que são os advogados. O senhor bate neles também, né? Aqui, ó, setembro de 2023. Eu amaldiçoo a OAB. Ó Deus, que o prédio da OAB pegue fogo e que não sobre pedra sobre pedra. Eu assopro o fogo do juízo sobre a OAB. Ó Deus, que o prédio da OAB pegue fogo e que não sobre pedra sobre pedra. Eu assopro o fogo do teu juízo sobre a OAB. Em 27 de julho de 2024, o prédio da OAB em Brasília pega fogo. Em setembro de 2025, a sede do Rio de Janeiro misteriosamente fica sem energia elétrica e dizem que é por causa do princípio de incêndio. Pastor, nem os advogados sobraram dessa parada? Amigão, olha só. Eu estive preso em Bangu 8. 2 anos e 5 meses eu estive em Bangu 8. Depois de 3 meses eu fiquei no Plácido. É o que eles chamam de semiaberto. E o que ocorreu ali em Bangu? Eu tive acesso aos processos das pessoas. Pastor, eu vou te mostrar por que eu estou preso. Trazia um processo para eu ler. Uma loucura! Como que pessoas são presas, condenadas, com processos sem nenhum respaldo. Eu li um processo de um rapaz que a palavra-chave dentro do processo dele, em cada parágrafo, era supostamente. Não, que supostamente ele teria feito, supostamente ele teria dito, supostamente ele teria ido, supostamente ele teria... E como é que se condena uma pessoa a 20 anos, no caso desse rapaz, com um roteiro de supostamente? Eu quero fazer uma pergunta. A OAB não está vendo nada? Quem são as pessoas que têm que manter o prumo jurídico dessa nação? Se vocês da OAB gritarem, qualquer juizinho vai botar o rabo entre as pernas. Nenhum juiz vai gritar contra a OAB, não. A força da OAB é muito grande. É um contingente que pode se reunir e abalar completamente, pior do que greve de caminhoneiro, a OAB pode fazer nessa nação. Mas tem o caso lá, por exemplo, do Tiago, preso há 3 anos, inocente. O Ministério Público não foi capaz de pegar a câmera, onde o rapaz disse, eu não estava em assalto nenhum, eu estava dentro de um shopping. Vai lá pegar, 3 anos depois a família reúne dinheiro, paga um advogado, ele foi direto, 3 anos depois viu lá, libertou o rapaz. Ora, tudo bem, Ministério Público, eu sei que vocês se acham deuses. Vocês não são nada. E vocês verão em brevemente que vocês não são nada. Mas cadê os advogados que se interessem pelos processos? Tem que haver algum interesse. Os juízes estão fazendo o que bem querem, o que bem entendem. Como é que uma juíza, a Valéria Caldir Magalhães, me dá 18 anos por uma suposta intolerância religiosa? E é de 2 a 6, né, pastor? Numa lei que é de 2 a 6. Ué, cadê os advogados da nação? É por isso que eu amaldiçoei, pela omissão deles. E não estou falando só de mim, porque alguém deveria ter me procurado. Não, peraí, como é que é? Um pastor preso, 18 anos, o que ele fez? Lavagem de dinheiro? Ameaçou alguém? Passou de mão num punhal, numa espada? Assalto à mão armada? O que esse cara fez? Não apareceu ninguém para perguntar por que você está preso. Como eu considero que esse seja um papel de quem tenha o conhecimento, OAB, não que eu tenha amaldiçoado pelo meu próprio querer, mas a ira estava em mim. E o Espírito Santo veio e usou essa ira e a maldição foi proclamada. E aconteceu, né? Pastor, topa algumas perguntas? À vontade. Se alguma delas te incomodar, o senhor não precisa nem responder. O que eu acho muito difícil, né? Por que o senhor se declara, se auto-intitula o Elias mencionado em Malaquias 4:5? Veja, em 1º e 2º Reis, no capítulo 18, nós temos ali Elias e os profetas de Baal.
E a cena é que diz que Elias restaurou o altar do Senhor. E dali nós identificamos, pela ação de Elias, que ele tinha um ministério chamado Ministério de Restauração. Elias vai para o céu, mas a capa que representa o ministério, a capa é símbolo de ministério, cai, mostrando, segundo a Bíblia, que aquele ministério não se ausentaria facilmente, na verdade, nunca se ausentaria da face da terra. E aí vem Isaías no capítulo 40, no verso 3, e diz que voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Essa palavra vai se cumprir sobre João Batista, em que ele anuncia a restauração específica dos judeus. Mas os judeus não lhe deram ouvido. Tanto que depois veio um massacre. No ano 70, Roma acaba com eles. Não deixa pedra sobre pedra, destruiu o templo completamente, se cumprindo a profecia de Jesus. Então, João Batista é também, em virtude do ministério de restauração, chamado de Elias. Mas ele não é o Elias de Malaquias capítulo 4, mas ele também é chamado de Elias. Quando vem em Mateus 17, capítulo 11, Jesus desce do Monte da Transfiguração e os discípulos perguntam: Senhor, reconhecemos, caramba, tu és o Messias, tu és o Filho de Deus. Por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Aí Jesus vai e brinca com as palavras, entre aspas. Diz que, não, Elias virá. Veio. Não, primeiro ele diz, em verdade vos digo que Elias virá. E se quereis saber, Elias já veio. Vocês não... Então, mas o que virá é um. Entendi. E o que veio é outro. Aí diz que os discípulos entenderam que ele falava de João Batista. Sim, no que veio. Porque o que veio foi a voz da restauração ao fim da lei para a nação de Israel. Mas viria um Elias gentílico que fecharia a era da igreja. E eu estou fechando a era da igreja. Depois de mim não vai se levantar mais ninguém. Será que as pessoas não são capazes de perceber a unção que está sobre mim? Será que elas não são? Será que dentro desse estúdio aqui não tem ninguém sendo impactado por essa unção que está sobre mim? Eu sou o último Elias que havia de vir. Quem não quiser receber, que não receba. Mas o trajeto vai ser cumprido. Então, Jesus vem e diz assim, em verdade vos digo que Elias já veio. Ele está mencionando João Batista. Ele diz, e se quereis saber, fizeram com ele tudo o que quiseram. Mas Elias virá e restaurará todas as coisas. Não é só a nação de Israel. Todas as coisas. Eu pego a nação de Israel, eu pego o judiciário, eu pego o Brasil, eu pego o mundo, eu pego os Estados Unidos. De modo que eu já falei que eu cuspo na Constituição dos Estados Unidos. Eu não respeito os pastores dos Estados Unidos. São bandidos, mercenários pedindo e esmolando dinheiro em nome de um tal Jesus que não é o meu. Então, quando a Bíblia diz, quando Jesus diz Elias virá, isso é futuro. Isso é futuro do presente. A expressão futuro do presente, no verbo virá, significa que é algo que só poderá ser cumprido a partir do momento da fala. Então, Elias virá, mas só que João Batista já tinha vindo. Então, quando ele usa o futuro do presente no verbo vir, ele não está falando de João Batista. Ele está falando de mim. Está falando de alguém que viria no cumprimento de Malaquias, capítulo 4. Aí vem o Evangelho de João, perguntam para João Batista, quem és tu para que nós demos resposta que nos tem perguntado? E ele diz assim, eu sou o enunciado do profeta Isaías. Ora, eu sou o enunciado do profeta Isaías, Isaías 40, verso 3. Eu sou a voz do que clama no deserto. Aí pergunta no capítulo de João 1, verso 21, és tu Elias? Ele diz, não sou. Ele diz que ele não é o Elias, que não é. porque ele faz separação entre a voz do deserto, o tipo de mover espiritual que o classifica como Elias, mas não o Elias de Malaquias capítulo 4. Pegando o gancho de Malaquias, o pessoal usa um texto muito comum que fala questão de dízimos e ofertas, né? Então, não é uma dúvida, mas é bom que esclarecer, né? Eu vi muitos vídeos do senhor, em nenhum deles eu vi o senhor fazendo o momento do ofertório, falando a respeito de dízimos e ofertas. Queria saber qual é a tua... o que o senhor entende e o que o senhor ensina sobre dízimos e ofertas. E dá para entender também
que mesmo a geração Jesus Cristo, sendo uma igreja que não é uma igreja grande, mas tem uma estrutura bem organizada. A gente vê que tem funcionários, tem todos os cultos são televisionados, né? Tem câmeras que estão ali, a gente vê que a câmera não é o celular, o cara... Então tem uma estrutura, né? Então, qual é a fonte de renda do pastor Tupirani e quem banca a estrutura da Igreja Geração Jesus Cristo? Olha, a fonte de renda da Geração Jesus Cristo são aqueles que contribuem. Não só com o seu dinheiro, porque eu não posso negar as pessoas a entregarem o seu dízimo, que eu estaria agindo contra a palavra de Deus e eu já fui chicoteado com isso. No começo do ministério eu não queria receber dízimo e as pessoas me pressionando, eu fui orar e Deus falou assim, eles têm que trazer o dízimo, porque é a minha palavra. Eu apanhei, eu pedi perdão a Deus, que eu senti Deus me repreendendo, porque eu estava impedindo as pessoas de cumprirem o que é bíblico, a sua ordem, o seu mandamento. Então, é bíblico. Tem a caixinha lá no fundo da oferta. Se alguém pedir o Pix, nasquelas condições que eu já falei, nós vamos dar, mas parar o culto para falar de dinheiro, isso está fora de questão. Entende? Outra coisa, as pessoas que trabalham lá no ministério são os meus filhos, a minha esposa, meu genro e outros membros da igreja. O que filma lá, ele não cobra nada. Ele é um membro da igreja. Meu filho ensinou a trabalhar com a câmera, entende? O que opera os quadros, meu genro, não cobra nada no ministério. A minha filha, a minha esposa, a minha nora, somos nós lá envolvidos no louvor, nas transmissões, em tudo que tem direito a ser feito. Então, realmente a coisa soa como uma larga produção, mas é feita por pessoas dali mesmo, não pago nada a ninguém. O nosso som não é lá da primeira qualidade, não conseguimos organizar bem aquilo, mas estamos vivendo. E, para finalizar, como é que está a situação legal do pastor Tupirani da Hora Loures? O senhor teve um problema com a justiça em 2009, esteve preso. Como é que está a tua situação judicialmente nesse momento? Em 2009, nós tivemos um processo e ele foi parar até Brasília. Inclusive, tem gente que pensa que o senhor está preso até hoje, por incrível que pareça. Sim, por quê? Porque a Rede Globo fez festa na prisão, mas na soltura eles esconderam. Acho que foi vergonha para eles, né? Eles esconderam. Então, em 2009, qual foi a sua pergunta mesmo? Eu quero saber o processo jurídico. Então, chegou até Brasília. E aí, eu tive 2 votos a favor e 1 contra. Com esse 1 contra, permaneceu a minha condenação lá. Como isso já tem tanto tempo, eu nem sei como é que anda. E tipo assim, ficou para lá. O advogado que acompanhava isso dizia assim, isso está parado. Aí depois de um tempo eu insisti com ele, ele falou assim, não tem explicação, ninguém acha mais o teu processo e tal. Eu falei, tá, então vamos lá, deixa para lá. Já o segundo, eu estou aqui no momento usando uma tornozeleira. Eu saí sobre o benefício da tornozeleira, né? E acredito que esteja breve retirar, enfim, o advogado é que vai me informando qual é o meu comportamento, como é que tem que ser e tal. Entretanto, a parte de questões jurídicas, o que o meu Deus fala é isso que eu faço. Eu não estou nem aí, você vai transgredir a lei, você vai voltar para a cadeia. Se eu tiver que transgredir, se eu tiver que voltar para a cadeia, vai ser por obediência ao Deus que eu conheço, ao Deus que ninguém nunca me apresentou. Porque o Jesus que me apresentaram no começo da minha caminhada, foi um Jesus covarde e conivente com tudo que não presta. No decorrer da minha caminhada, eu conheci um Jesus bem diferente, de modo que eu olho para os pastores do passado, que foram meus pastores, e digo assim, eles só foram covardes. E a minha vida demorou tanto para crescer, porque eles eram covardes, pregavam por dinheiro. Então, hoje nós temos esse processo que está correndo, o advogado vê umas coisas, sai umas aqui, outras ali, recurso daqui, recurso dali. Enfim, a questão jurídica com a condenação, que eles não me deixaram recorrer ao Supremo,
Eles bloquearam. É direito de todo mundo recorrer ao Supremo, mas teve uma juíza que não deixou eu recorrer ao Supremo. Ficou com medo, provavelmente, de eu ter uma redução de pena, que é o que normalmente acontece quando se chega ao Supremo. Então, juridicamente, nós estamos caminhando e carregando esse processo aí. Mas não tem nenhuma restrição, o senhor pode falar do que quiser. Desculpa insistir. Sim, tá? não, perfeito. Mas... Não tem restrição quanto ao falar. A menos que eu fale alguma coisa e gere um novo processo. Entendi. Mas quando eu sair, a restrição é apenas que eu não posso sair do estado do Rio de Janeiro. Essa é a minha restrição no papel que eu tenho. Não posso sair do estado do Rio de Janeiro. Mas quanto ao que eu vou falar, não tem restrição. E a forma do senhor falar, pastor? O senhor, essa maneira, essa forma de falar, o senhor é muito diferente. O senhor não acha que isso, de certa forma, te isola um pouquinho, te afasta um pouquinho dos demais evangélicos? Já deu para perceber que o senhor não é muito... não tem muitos amigos, né, nesse meio evangélico. Isso não te Sim. incomoda? O senhor fala palavrão, pastor, no púlpito. E aí? Sim. Para o senhor isso é normal? É tranquilo, não? Estão prendendo gente por causa de palavras. E não tem um presidente dessa nação para fazer alguma coisa. Não tem ninguém do comando militar para fazer nenhuma. Eles têm arma, mas são um bando de babaca e covarde. Tem medo de usar arma, dá na minha mão. Tô morrendo de medo do sistema. Não é sacanagem não. Eu conheço um Deus vivo, grande pra e tem gente que acha que eu tenho medo de uma arma, ou de uma farda, ou de um contingente. Tem gente que acha que eu tenho medo de alguma coisa. Pô, eu conheço Deus. Eu sei quem é Deus. Eu não tenho medo de revólver, eu não tenho medo de quadrilha, eu não tenho medo de contingente, eu não tenho medo de arma, eu não tenho medo de polícia, eu não tenho medo de nenhum. Eu conheço Deus face a face. O mundo se curvará aos meus pés. Eu não posso ter medo deles. O que acontece? Vou falar primeiro dos palavrões. Como eu te falei, eu disse para Jesus, me deixa ouvir a tua voz, que tu saberás que tem na terra um homem para te obedecer. Eu juro pelo meu sangue a ti, que se eu te ouvir a voz, tu serás obedecido nessa terra. Falei isso para Jesus. E, enfim, dentro do ministério, estávamos caminhando numa boa, tranquilo. De repente, Deus começou a bradar através dos profetas, testificar pelo Espírito Santo e disse assim, vou mudar a linguagem deste púlpito. E nós ficamos, poxa, vai mudar a linguagem deste púlpito? Pensei eu, poxa, vou falar mais sabiamente? Na minha ignorância. Como é que vai ser isso? De repente, passa umas 2 ou 3 semanas, eu estou em meio a uma pregação e o Espírito Santo, que não mente nem se engana, disse, fala isso. E aí veio o primeiro palavrão. Peraí, pastor. O senhor está dizendo que o Espírito Santo de Deus te instruiu a falar um palavrão, pastor? Estou. Se alguém acha que o Espírito Santo não falou comigo, não me instruiu a falar palavrão, você tem filho para botar no altar? Você tem a tua vida para botar no altar? Eu aceito qualquer desafio, de vida ou de morte. É só vir. Meu Deus! Daiane, e aí, Daiane? Poxa. Não sou louco. Eu vejo que a turma tá contigo e não abre, né, pastor? São anos de pregação, anos de ação do Espírito. Anos vendo curas, anos vendo libertação, anos vendo quebra de maldição. Será que é fácil derrubar esse povo? Anos vendo que o pastor deles encarou tudo que veio pela frente, inclusive o comando vermelho, e ficou de pé. Mas vai procurar eles. Não inventaram a arma para me matar. Não inventaram a arma para me matar. Não inventaram o exército para me deter. Jesus brinca com todos eles, me dizendo dia e hora para todas as coisas. Bom. Infelizmente, a gente está chegando no final. Que pena. Quando o papo é bom, passa rápido, né? Mas o senhor topa voltar outra vez aqui? Curti muito, pastor. Só contigo eu topo. É mesmo? Olha que privilégio, hein, porque cara? nós já determinamos que eu não vou mais a lugar nenhum.
Quem quiser presencial vai ter que ir na igreja ou então vai ser virtual. Mas contigo eu volto sim. Poxa, eu quero agradecer a Dayana, que gentilmente interveio aí. Confesso que eu estava um pouco preocupado, que eu estava tentando te encontrar e mandava mensagem e nada acontecia. De repente, Deus abriu o mar e ela me ajudou e a gente está aqui. E o que eu tenho para te dizer, a gente vai finalizar com as palavras dele, é que tudo que você ouviu, analisa. A gente tentou fazer desse bate-papo o mais tranquilo possível, embora seja difícil diante dele, né? Tô aqui nervoso também, porque aprendi muita coisa, ele me tirou muitas dúvidas, mas ainda existem muitas e muitas e muitas outras dúvidas. Então, se eu permitir, eu vou fazer um link aí com a Dayana para algumas outras dúvidas que eu acho que nem seria legal a gente falar aqui, mas eu quero continuar te acompanhando, aprendendo um pouquinho mais, até chegar ao ponto de eu ter um conhecimento pleno e decidir o que eu penso a teu respeito, que ainda não cheguei lá. Mas te respeito muito, a tua forma, eu sou pastor também, mas não tenho a coragem que o senhor tem. Não tenho 1/10 da coragem que o senhor tem. Mas entendo que isso é uma questão de missão. Quando Deus direciona, quando ele tem um propósito, quando ele tem uma missão, ele capacita. Então eu quero te agradecer, você que está com a gente aqui. A gente vai colocar o tempo todo o Instagram oficial do pastor Tupirani. E eu queria finalizar pedindo para o senhor olhar para aquela câmera ali e o senhor trazer uma palavra que vier no teu coração, para quem está lá, talvez por curiosidade, talvez por conhecer um pouquinho mais o senhor, talvez porque já é teu fã, talvez porque te odeia, talvez porque te ama, mas eu queria deixar o senhor à vontade para finalizar, trazendo uma palavra para a galera que está ali. Fica à vontade, pastor. Eu gostaria de lembrar, principalmente a cristandade, porque o meu ministério é para os cristãos. Eu não sou evangelista, eu sou restaurador. Lembrar de Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai. Não fica falando apressadamente, porque você pode estar tentando colocar no corredor da morte um inocente, e quem vai perder é você. Este homem aqui que está falando, com esta convicção, e que não quer nem saber se ao sair deste prédio tem alguém lá embaixo pensando em me matar, tô nem aí, porque eu já estou acostumado a ver as armas falharem na minha presença e os inimigos caírem, e já fez fila lá no meu portão para pedir perdão. Eu quero dizer uma coisa, este homem já foi arrebatado aos céus, já mergulhei em rios de águas cristalinas, já conversei longamente com anjos. Então, se o Ministério Público do Rio de Janeiro, o sistema jurídico, pensam que podem me parar, é só vir, estou esperando. Meu Deus! Assim a gente finaliza nosso Power Talks de hoje. Obrigado pela tua atenção. Se você gostou, manda aí para pelo menos 100 pessoas e eu te espero aqui no nosso próximo encontro. Power Talks, vamos avançar juntos. Pastor, obrigado, tá? Pela nobreza de estar com a gente aqui. Muito obrigado mesmo. E te aguardo no nosso próximo encontro.